Marlene Warren morava na Flórida, nos Estados Unidos, na época dos fatos. Ela era casada com Michael Warren desde 1972. Ela já havia sido casada anteriormente e tinha um filho deste outro casamento chamado Joseph Arens, com 21 anos na época. A família morava em uma casa de luxo com vários quartos em um condomínio em Palm Beach, um dos lugares mais caros da Flórida. Sabe-se que nos últimos meses, antes do crime, Marlene e Michael não se davam muito bem um com o outro. Marlene, no entanto, temia o divórcio pelo fato da maior parte dos bens estar no nome do marido, enquanto que Michael não gostava nem um pouco da ideia de enfrentar todo o processo legal de separação. Em 26 de maio de 1990, Marlene, seu filho Joseph e alguns amigos do rapaz estavam tomando café quando eles ouviram a campainha tocar. Marlene então foi até a porta atender enquanto seu filho observava. Do lado de fora estava uma pessoa vestida de palhaço, com nariz vermelho, peruca laranja e o sorriso pintado no rosto, de forma que era impossível identificar quem estava por trás do traje. Essa pessoa segurava um buquê de flores e 2 balões, além de alguns presentes, como se estivesse fazendo uma surpresa para Marlene. Em um desses balões estava escrito: "Você é a maior". Marlene, ao ver a mensagem, exclamou: "Que legal!" e ficou entretida com os presentes que o palhaço segurava. Enquanto ela estava distraída, a pessoa fantasiada sacou uma arma e baleou seu rosto. Ao ver a cena, seu filho foi correndo até sua mãe para socorrê-la. Enquanto Marlene estava caída no chão, o palhaço se afastou calmamente e entrou em um carro Chrysler LeBaron branco, sem placa, que estava estacionado em frente à casa. Os amigos de Joseph correram atrás do carro para tentar pará-lo, mas não obtiveram sucesso. Enquanto isso, uma das vizinhas da família que estava próximo ao local testemunhou o crime e rapidamente ligou para a emergência, solicitando ajuda. Marlene foi levada às pressas para o hospital. Ela ficou internada por 2 dias, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Marlene foi descrita por todos como uma pessoa sem desafetos, que levava uma vida tranquila e pacata, e não faziam ideia de quem quisesse machucá-la. A polícia não sabia por onde começar as investigações, dado a escassez de evidências. Mas isso não impediu que os detetives trabalhassem duro com o que tinham à disposição para tentar solucionar o caso. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos policiais logo de cara. Esse detalhe era o fato da família da vítima, principalmente a mãe dela, colecionar diversos itens relacionados a palhaços. Coisas como quadros, roupas e outros tipos de decoração, todas com esta temática. Sendo assim, abriu-se a suspeita de que o interesse da família em palhaços poderia ter motivado a escolha do criminoso por esse disfarce em específico. Isso significava também que o criminoso tinha proximidade suficiente com a família para ter conhecimento desse detalhe. Conforme as investigações foram avançando, análises minuciosas foram feitas em todos os membros da família para ajudar na elucidação do caso. De início, as suspeitas ficaram com o marido de Marlene, Michael Warren. Foi descoberto, porém, que ele possuía um álibi concreto. Estava no hipódromo com alguns amigos no momento do ataque. Ainda assim, Michael não parecia ser completamente inocente. Os detetives ouviram dos pais da vítima que o casal estava enfrentando várias brigas em seu relacionamento e que Marlene suspeitava de um caso extraconjugal do marido. Além disso, ela também revelou aos pais temer que Michael fizesse algo contra ela, dizendo que se alguma coisa acontecesse com ela, poderiam ter certeza de que Michael era o responsável. Michael era dono de estacionamento de carros usados, onde 4 dias depois do ataque foi encontrado um Chrysler LeBaron branco estacionado, como que foi usado pelo palhaço. No porta-malas do carro havia uma bolsa onde foi encontrada fibras de uma peruca laranja. A fibra muito provavelmente pertencia à peruca e foi usada pela pessoa para se vestir de palhaço no dia do ocorrido. Diante dessas evidências, a polícia investigou ainda mais a fundo a vida de Michael e descobriram então que ele realmente mantinha um caso extraconjugal, como Marlene suspeitava. O caso era com uma mulher chamada Sheila Kim, que trabalhava na empresa de carros usados de Michael nas horas vagas, além de trabalhar também em uma outra empresa de veículos. A partir daí, ela foi declarada como principal suspeita do caso, juntamente com Michael, mas as evidências eram insuficientes para acusá-la formalmente. Tanto Michael como Sheila insistiram que a relação entre eles era apenas profissional, mesmo com várias testemunhas afirmando terem visto eles juntos. Além disso, a polícia descobriu que ele havia comprado um escritório para Sheila, onde os dois passavam bastante tempo juntos.
As provas e evidências apontavam fortemente para Michael, sua amante, ou ambos, fossem os autores do ataque a Marlene. Como motivação, havia o fato de Marlene não estar muito disposta a ceder o pedido de divórcio do marido. Sendo assim, ao se livrar da esposa, Michael escaparia da burocracia de um pedido de divórcio e ainda ficaria com todas as propriedades de Marlene, além do seguro de vida e dinheiro acumulado. Michael e Sheila poderiam, então, viver juntos tranquilamente, sem Marlene no caminho deles. Os detetives começaram a especular uma linha do tempo e de raciocínio, de como tudo poderia ter sido planejado e cometido. Segundo essa linha, Michael teria pedido a Sheila que providenciasse um traje de palhaço em uma loja de fantasia, cometesse o ato e depois se livrasse do disfarce. Enquanto isso, ele garantia o seu álibi, o que permitiria que saísse impune. Convergente a essa teoria, a polícia encontrou a loja em que a fantasia usada no ataque foi comprada. Segundo a atendente da loja, uma das roupas de palhaço do estoque foi vendida a uma cliente que procurava com urgência por uma fantasia daquele tipo. Ainda segundo a atendente, ela achou o fato um pouco estranho, já que não havia nenhuma data festiva nos próximos dias. E no momento da venda, a loja estava a ponto de fechar, mas a cliente implorou para ser atendida, dizendo que não poderia esperar até o dia seguinte para fazer a compra. A polícia colheu informações sobre a fisionomia da cliente com a atendente, que disse se tratar de uma mulher com olhos e cabelos castanhos e vestindo calça jeans. Os policiais então mostraram uma foto de Sheila, e a atendente a reconheceu. Além da roupa, a polícia também conseguiu depoimentos de pessoas que viram Sheila numa loja comprando balões e flores, os mesmos objetos portados pelo palhaço responsável pelo ataque. Tempos depois, veio à tona mais um dado sobre o caso. Um advogado conhecido de Michael revelou que em uma conversa esporádica entre os dois, o homem o teria perguntado hipoteticamente qual seria a melhor forma de se livrar de alguém sem ser descoberto. O advogado, sem levar a situação muito a sério e em tom de brincadeira, respondeu que seria como um disfarce, sobretudo um disfarce de palhaço. Apesar de todas as evidências, elas eram meramente circunstanciais e não havia qualquer prova física para comprovar definitivamente a culpa de Michael e Sheila. Naquela época, a tecnologia não era avançada o suficiente para realizar análises que ajudariam na solução do caso. Então não tinha como averiguar, de forma precisa, as fibras de perucas encontradas, por exemplo. Diante deste cenário, o caso acabou sendo arquivado por falta de provas e permaneceu assim por quase 30 anos. Em 2017, a mídia trouxe o caso a público novamente. Isso, graças a um grupo de jornalistas independentes que investigaram o caso por curiosidade e descobriram que Michael e Sheila se casaram em 2002 e passaram a administrar um restaurante juntos no estado do Tennessee. Sheila começou a responder pelo nome de Debbie e mudou algumas de suas características visuais, como o cabelo. Michael passou a usar seu apelido de Mike como nome principal. As descobertas da imprensa fizeram com que o caso voltasse ao interesse policial. Detetives então resolveram reabrir o caso e agora, com novas tecnologias, analisaram as fibras de perucas encontradas no carro. As análises mostraram a presença de DNA nas fibras que, quando comparado, deu compatível com o DNA de Sheila. Após isso, ela foi formalmente acusada pelo que fez a Marlene 27 anos depois do ocorrido. Em 26 de setembro de 2017, Sheila Kim foi presa aos 54 anos no estado da Virgínia. Ela foi mandada para a Flórida, onde enfrentou todas as acusações contra ela. Segundo a polícia, ela permaneceu indiferente mesmo sabendo das consequências e ainda sorriu para a foto policial. A promotoria, juntamente com a família de Marlene, pediu que seja aplicada a pena capital, mas é provável que ela seja condenada à prisão perpétua. O David Aronberg, procurador do estado, declarou que a pena potencial neste caso é a prisão perpétua e potencialmente a pena capital. Enquanto isso, a defesa pede que ela seja liberada, alegando que as provas são insuficientes para sua condenação. Seu advogado, Wayne Walston, diz que ela espera ter seu dia no tribunal para que possa esclarecer as coisas. Em depoimento, um vizinho do casal disse que Sheila é uma ótima pessoa e que a prisão deve ter sido um erro. Em janeiro de 2021, Sheila e seus advogados entraram com uma moção para definir as condições de uma liberação pré-julgamento, alegando que ela é inocente. No documento, o advogado afirma: não há nenhuma evidência física ou testemunhal confiável de que ela tenha cometido o ataque. Ainda contra as evidências apresentadas pela promotoria,
A defesa afirmou que testemunhas descreveram o palhaço como sendo um homem de cerca de 1,80 m de altura. Os advogados solicitaram também que ela fosse colocada em prisão domiciliar, com uma fiança fixada em $50 mil. Eles disseram que ela não oferecia nenhum perigo para as pessoas e que não apresentava indícios de fuga. Os pais de Marlene Warren declararam que estão muito felizes que finalmente Sheila Kim foi capturada. Ao mesmo tempo, sua mãe disse que está sendo muito difícil, pois o julgamento está fazendo com que ela traga de volta toda a memória do acontecido, o que a faz chorar constantemente. O filho de Marlene, Joseph, chegou a dar algumas entrevistas, onde disse estar aliviado e deseja que a justiça seja feita. Ainda em entrevistas, ele disse que ao ouvir o barulho de disparo, ele achou que fosse um balão estourando, mas assim que viu sua mãe caindo, percebeu que se tratava de algo bem mais sério. O julgamento ainda não foi realizado. Ele foi adiado várias vezes, devido ao risco de contaminação global que se instaurou em 2020. Nos últimos dias, a acusação já avalia desistir do pedido da pena capital contra Sheila Kim, focando apenas na prisão perpétua. Michael Warren nunca foi acusado formalmente e segue com sua vida como se nada tivesse acontecido. Esse foi o relato do caso Marlene Warren, vítima de um ataque inusitado, que levou anos para ter algum tipo de solução.